Seja muito bem-vindo a essa Power Class. Toda segunda-feira de manhã sai um novo vídeo Power Class, que é uma aula mais profunda sobre um determinado assunto referente a vendas, empreendedorismo e área comercial de TI. O assunto da Power Class de hoje é sobre carreiras. Ao longo dos últimos anos, eu tenho conversado com várias pessoas que querem saber mais sobre a área comercial e eu coletei as principais dúvidas sobre carreira e a carreira na área de vendas. A primeira pergunta que eu trouxe para responder aqui é: quanto ganha? Quanto que um profissional na área de vendas de TI ganha? Antes de mais nada, primeiro eu tenho que falar que o salário na maioria das empresas é algo que não é revelado. As empresas, primeiro, elas pedem para as pessoas não revelarem o salário, porque se algum par sabe que de repente você ganha mais, isso pode criar um desconforto e até desmotivação dentro da empresa. Tem muita empresa que tem até política para não divulgar o salário, não falar dos ganhos, e a pessoa pode ser até penalizada e, no pior dos casos, ser até mandada embora. Mas é por isso que as pessoas não falam. Só que o que eu vejo que é comum, os profissionais que trabalham na área técnica, que estão fora dessa área comercial, eles não fazem ideia de como que funciona a área de vendas. É mais ou menos um sentimento comum assim: o pessoal de vendas eu sei que ganha bem, ou o pessoal de vendas eu sei que tem dinheiro, por conta do carro que ele tem, por conta da roupa, sabe, que ele acaba precisando se vestir melhor, porque está sempre visitando o cliente. Talvez seja por conta da comissão, mas eu sei que o pessoal ali tem dinheiro. Essa é a sensação. Mas a real é que ninguém sabe quanto ganha um profissional de vendas. Muita gente tem a sensação de que o profissional de vendas só ganha bem se ele vende bastante, se ele bate as metas. Agora, se não bater as metas, ele não ganha. E isso é constantemente repetido ainda pelas pessoas que trabalham em vendas. Falam assim: não, estou sem dinheiro, estou ganhando pouco, preciso vender, senão não ganho e tal. As pessoas falam isso, é bem natural. Quando alguém que trabalha na área técnica acaba ingressando, por exemplo, numa função de pré-vendas, ela acaba vendo quanto é pago nessa área. Eu vou compartilhar aqui mais com o objetivo de ajudar e de informar você, porque o assunto dessa aula de hoje é sobre carreira. O meu objetivo aqui é trazer o máximo de informação para poder colaborar aí com o desenvolvimento da sua carreira e as suas escolhas, e que você enxergue novas e outras possibilidades que talvez você não tenha visto ainda. Só para você ter ideia, em 2014, quando eu ingressei na área de vendas, eu não tinha experiência em vendas e entrei como pré-venda. Eu vendia a Microsoft na época. O meu salário fixo era de R$ 9.200 CLT. Era isso que eu ganhava, passei a ganhar, quando entrei nessa área. E o que aconteceu foi que eu não tinha noção que a empresa pagava isso para a área de pré-vendas. E eu, na área técnica, eu era técnico sênior de infraestrutura, fazia projetos de Microsoft, e dentre da equipe sênior, eu estava num salário mais alto, assim, entre os mais altos. Eu lembro que eu ganhava, acho que em torno de 6.500, os outros sêniors ganhavam também 6.000, 6.300, algum, e tinha um que era o especialista, que era tipo o bambambam da galera lá, e ele ganhava 7.500. E eu estava muito bem, porque abaixo tinha outras pessoas que estavam ganhando 5.500, 5, 4.500, 4. Era mais ou menos esse o cenário. E dentre o grupo que eu convivia, que eu trabalhava na área de consultoria. Então, quando a empresa vendia um projeto, eu ia no cliente para fazer a implementação do projeto. Eu era consultor, tinha data para começar o projeto e para entregar. E eu tinha 19 certificações Microsoft nessa época. Como não expiram, as certificações eu tenho até hoje, mas na época eu era um consultor com 19 certificações. Quando eu migrei para a área de vendas, eu não compartilhei meu salário com os meus colegas, porque eu não podia. Então, primeiro que as pessoas não sabem. E segundo é que isso foi em janeiro de 2014. Hoje, em 2019, eu já tive a oportunidade de ver vários amigos meus, várias pessoas com quem eu já convivi, trabalhei, crescerem na carreira. Vários partiram para esse lado da área comercial. E uma coisa que é unânime, toda vez
que eu converso com uma pessoa, eles falam que eles não tinham noção de como a área comercial pagava tão bem. Eles não tinham noção que pagavam isso. A verdade é que a maioria das pessoas não tem essa noção. As pessoas acham que dentro da área comercial ela vai ganhar um salário muito baixo fixo e ela precisa vender para ganhar comissão para ela poder ficar bem. Isso é o senso comum das pessoas. Só que a área comercial ela é diferente. Ela paga um salário fixo bom, isso na maioria dos casos, não posso afirmar em todas as empresas, mas normalmente ela paga acima ali do técnico especialista e se a pessoa vende, ela ainda ganha comissões que vão dar saltos na remuneração delas. E por que eu estou falando isso? Porque a Power Class de hoje é sobre carreiras e talvez não faça sentido para você de ser assim, falar, cara, mas a minha empresa ela economiza tanto nos funcionários, mas eu vejo quanto é que sai os projetos, quanto ganha. Pô, será que a empresa tem cacife? Cara, ela tá demitindo o técnico, ou então saiu um fulano da equipe e não recontratou. Mas eu não sei se isso é possível. Isso era um sentimento mesmo que eu tinha ali em 2014. Eu lembro que quando eu fui conversar, para acertar os termos para eu poder ir para a área comercial, a primeira coisa que eu perguntei foi, pô, mas a empresa aqui, ela tem condições de me pagar isso? Justamente porque acontecia esse negócio. Saía um técnico, não tinha reposição imediata. Às vezes ficava alguns meses para poder repor e às vezes nem tinha reposição. E achava porque a empresa estava segurando dinheiro. Mas o que eu não sabia era que dentro da área comercial, um profissional que apresenta para o cliente, consegue influenciar o cliente e vender, esse profissional ele é muito importante para a empresa, porque é um profissional que traz faturamento, ele faz o dinheiro entrar na empresa. E existem vários níveis de profissionais. Existe profissional que é mediano, assim como em todas as áreas, existe profissional que performa muito bem. Quanto maior é a performance do profissional, seja vendedor ou seja pré-venda, e aí quando eu digo performance é a capacidade de trazer número de faturamento, de forma constante e recorrente. Aquele profissional que ao longo do ano ele está sempre com a meta em dia. Esse profissional ele é muito valioso para a empresa, porque a empresa, primeiro, ela pode contar com o número que foi dado para ele, e segundo, o profissional ele domina ali, seja a carteira de cliente ou seja hunting, se ele é um profissional que ele busca novos clientes. Ele está dominando aquela situação e ele sabe executar muito bem. Então, o que a empresa espera é que essa pessoa traga faturamento. E quanto mais constante é essa pessoa, mais importante ele se torna dentro da empresa. Muita gente pensa assim, mas a área comercial é arriscada. Se eu não vender, eu sou mandado embora. Eu posso ser mandado embora. Eu acho que ficar na área técnica é melhor. Quando várias pessoas, quando recebem convite para ir para pré-venda, acabam tendo esse pensamento. Só que, na minha opinião, ele é um pensamento errado, porque é como se eu estivesse olhando só uma paisagem. Como se eu estivesse olhando, só para a linha do horizonte. Estou vendo o mar e estou olhando ali para a linha do horizonte. Da onde eu estou vendo, para mim, aquele final da linha do horizonte é onde acaba o mundo, vamos dizer assim. E à medida que eu vou andando mais para frente, a linha vai expandindo. Então, se eu estou parado e eu estou olhando só uma paisagem, para mim, aquilo que eu estou vendo, aquilo é um mundo. É a única coisa que existe. Porém, quando você vê de outra perspectiva, você enxerga outras coisas que influenciam totalmente na visão e no mundo que você conhece. Então, muita gente julga isso porque ele só tem uma perspectiva. Ele só sabe que se não vender, ele corre o risco de perder o emprego. E às vezes ele fala, não, vou continuar aqui como técnico nos meus 7.500, que está ótimo. Agora, se essa pessoa tivesse uma outra perspectiva e soubesse que ela poderia ganhar 9, 10 mil, de salário fixo, mais comissão, e soubesse que em vendas também existe processo, e quando eu falo processo, é sequência, você aplicar primeiro passo 1, passo 2, 3, 4, 5, 6, 7, até fechar uma venda. Quando a pessoa sabe que as vendas não ocorrem por acaso ou por sorte, que existe fases e ações que você precisa fazer para que a venda aconteça no final,
isso muda completamente a avaliação. Porque imagina você ser convidado para ganhar mais, sabe, ganhar um salário maior. Se você tiver uma boa performance, você ainda recebe comissão, ainda ganha 3, 4, 5 vezes, algo que você teria que ficar 3 anos ali, você consegue ganhar de repente em 6 meses nessa profissão nova. E para você executar aquilo, você pode ficar bom nisso. Você pode aprender e não precisa ter dom, não precisa ter jeito, não precisa ter lábia, sabe? Não precisa ter insight, ter conhecimento, poder de convencimento. Você não precisa nascer com isso. O que você precisa é seguir um método passo a passo que você executa para que no final saia a venda. E em cada fase do passo existem ações que você precisa fazer, que são baseadas em perguntas. E é assim que as pessoas conseguem ter resultado em vendas. Então, quando me perguntam quanto ganha ou será que vale a pena eu migrar para a área de vendas, existe também um outro ponto de vista que quando você conhece, muda o peso da balança. E aí você consegue julgar se isso pode ser uma possibilidade para você ou não. E muitas das vezes tem empresas que pagam por padrão, por política, PJ, todo mundo. E se esse é o caso da empresa que você conhece ou da empresa que você trabalha, cara, não tem problema. As empresas, elas não divulgam quais são os salários das pessoas e muito provavelmente o técnico sênior ou o consultor sênior, a pessoa responsável por implementar o projeto, ele está com uma remuneração menor do que uma pessoa na área comercial como vendas ou pré-venda. Isso é muito comum. Quando eu migrei para a área de pré-vendas, eu não trabalhei em nenhuma multinacional, eu trabalhei numa empresa que revendia Microsoft. E depois que eu mudei para multinacional, o meu salário também aumentou. Em multinacional, trabalhando com um cargo que chamava BDM, que é Gerente de Desenvolvimento de Negócios. Em inglês é Business Development Manager. Então é Gerente de Desenvolvimento de Negócios. O meu salário fixo, CLT, ficou em torno de 15 mil a 20 mil reais. Entrou nessa faixa. E só para executar esse cargo em uma multinacional. Então, empresas como empresas multinacionais, empresas de fabricantes, normalmente pagam isso. Tá? E isso eles vão pagar para um account manager, vão pagar, que no caso seria gerente de contas, talvez pré-venda pague por aí, não, pode ser que não pague exatamente os 15 mil, mas pague 12, pague 13, mas muitas das vezes é um salário maior. Então, isso foi a resposta da pergunta de quanto ganha e por que ganha tão bem. Mas isso é muito velado. A segunda pergunta é: especializações para ganhar mais. Existem especializações em vendas? Primeiro, eu costumo sempre dizer que em vendas ou você põe resultado ou não põe. A maioria das pessoas, elas vão trabalhando de forma intuitiva. O que é isso? É visitar o cliente, trabalhar na tentativa e erro. Ele visita o cliente, ele faz uma apresentação, ele tem uma conversa com o cliente e vê se aquilo lá adiantou ou se não adiantou. E à medida que ele vai se relacionando com o cliente, ele vai aprendendo como que ele tem que fazer para dar certo. Uma vez que ele consegue fazer a primeira venda, ele tenta repetir aquilo todas as vezes até fazer a segunda, a terceira. Essa é a forma intuitiva. Mas em vendas, será que precisa de ter especializações? Se você está pensando em ser contratado, sabe, alguém te dá uma oportunidade, a especialização ela não vai contar com o peso no seu currículo. Não vai. Muito difícil isso acontecer. Na prática, o que conta é, primeiro, experiência, quanto tempo você já trabalhou vendendo, se você já vendeu, quantos projetos você já vendeu, em que lugar você já trabalhou, qual solução de TI você vendeu, qual é a sua experiência que tem ali em vendas de soluções, os lugares que você já passou e já trabalhou, e se você conhece mesmo, se você sabe vender. É isso que é avaliado para as pessoas tomarem decisão de contratação. Agora, uma vez que a pessoa está contratada e ela está exercendo ali a função, pode ser que
ela dê sorte e pegue uma carteira de clientes que já compra, que já toda hora tem demanda. A minha empresa já atende um cliente X, já atende esse cliente há 5, 6 anos. E aí eu entrei na empresa, a empresa me deu esse cliente, colocou na minha carteira. E eu sempre visito o cliente, falo como é que estão os projetos, e o cliente, olha, esse semestre a gente vai fazer esse projeto aqui, esse outro a gente vai fazer esse. Está sempre demandando e essa pessoa, ela vai levando ali com as vendas que os clientes demandam. Porém, muitas vezes isso também não acontece. Ou então esse cliente que demanda, de repente troca a pessoa, troca um gestor e a demanda começa a mexer. Existem especializações para que você não precise esperar o cliente te demandar. Você pode criar dentro do cliente a oportunidade. Quanto mais você aprende sobre processos de vendas, técnicas de prospecção, técnicas de abordagem, como liderar uma conversa, mais especialização você tem nesse assunto e mais resultado no seu dia a dia você vai ter. Agora, o que acontece, na minha opinião, é que a maioria dos profissionais, eles estão ali acomodados. Eles fazem aquilo que sempre fizeram, conversam com o cliente, veem quais são as demandas, às vezes fazem alguma apresentação específica de uma solução nova, de uma tecnologia nova, e vê se o cliente tem interesse. Às vezes está lá dentro do cliente e fala, olha, você já viu a solução tal? E aí vê qual é o feedback do cliente e aquilo vai dando certo. Ou então vai dando, sei lá, meio certo, mas o suficiente para a pessoa ir mantendo o emprego. O problema disso é que, primeiro, a pessoa ela nunca dispara ali na carreira, ela nunca tem um resultado extraordinário e, ao mesmo tempo, ela fica sempre refém das coisas que acontecem. E é totalmente diferente de um profissional que se especializa para ele criar essas demandas. Toda demanda ela é criada. Dá um exemplo aqui. Qual é o melhor sistema operacional? O Windows ou é Linux? Dependendo para quem você pergunte, a resposta vai ser diferente. Imagina um cara como eu que tirou várias certificações Microsoft. O que essa pessoa responderia? Ela ia puxar a sardinha para o lado do Windows. Agora imagina um outro profissional que tirou várias certificações de Linux. O que essa pessoa responderia? Que Linux é melhor. Agora, não importa quem dos fatos é melhor, quem tem mais recursos, quem é mais seguro. O que importa é o seguinte, o que a pessoa conhece mais é o que ela se sente mais seguro e é o que ela vai indicar que é melhor. Quando você sabe disso e você quer influenciar alguém, eduque essa pessoa. Educar é uma das formas mais poderosas de você fazer com que a pessoa tome uma decisão favorável àquilo que para você seria melhor, um certo tipo de influência. Porque quanto mais conhecimento a pessoa tem sobre um assunto, mais segura ela vai estar e mais clara para ela, ela sabe o que ela pode conseguir com aquele assunto, o que resultado ela pode ter se ela fizer aquilo. As especializações na área de vendas, elas são para o profissional que quer performar mais. Ou então, muitas das vezes, o profissional que procura fazer uma especialização, das duas uma. Ou é a empresa que pagou um treinamento e manda todos os vendedores, e aí também acontece que a maioria não presta atenção, brinca, sabe? O treinamento de vendas é assim, tem um coffee break, as pessoas levantam, vão lá tomar café, come ali um sanduichinho, sabe? Come um bolinho. Muita gente não presta atenção, leva o treinamento no oba-oba. Algumas pessoas sim prestam atenção, mas é a grande minoria. E, em contrapartida, quem faz também treinamento de vendas e procura, normalmente, é quem já está com a corda no pescoço. Quem já está com dificuldade de vender, quem já está desesperado, vai correr atrás buscando uma solução milagrosa e quer fazer um curso, quer fazer um treinamento de vendas. Agora, fazer isso, se especializar quando está tudo bem, eu diria que, sei lá, 1%, 2% dos profissionais hoje procuram se especializar. Por quê? Porque justamente como eu te falei, não precisa. Se a pessoa estiver vendendo, mesmo que estiver vendendo mais ou menos, é muito natural do ser humano que ele se acomode. E é isso que é a mediocridade. É a pessoa ficar na média. E é por isso que nessas grandes multinacionais, por exemplo, como o Microsoft, como o Amazon, como o Google, os profissionais que trabalham na área comercial,
Esses profissionais, eles sim, já fizeram bastante treinamento, eles conhecem, sempre treinam, sempre estudam, eles leem, por isso que eles têm um salário e uma remuneração muito superior do que a maioria. Eu conheço várias pessoas muito boas, sabe, que têm experiência de anos na área comercial e não conseguem entrar numa multinacional, e as pessoas ficam se perguntando, por que eu não consigo? O que é preciso? E muita gente ainda bota a culpa, não, mas ali só entra com indicação. Quando eu entrei na multinacional não tinha indicação de ninguém, e foi por ter demonstrado conhecimento sobre mercado e vendas, foi que eu consegui a oportunidade de ingressar lá. Falando especificamente, respondendo a pergunta, né? Especializações para ganhar mais? Na verdade, na área comercial não precisa. Você faz de forma opcional. Se você vislumbra um crescimento maior na sua carreira, ir para uma empresa maior, ou então performar em alto nível ali na função que você faz. Aí você sim busca a especialização. Mas como requerimento, eu acredito que não precisa. Pessoas procuram a especialização quando a corda já está no pescoço, ela já está com um número horrível, ela não sabe mais o que fazer, acaba indo desesperadas procurando um milagre. E aí vai buscar a especialização, muitas das vezes já é tarde. Ou então é uma pessoa que quer buscar excelência, fazer aquilo na mais alta performance, e essa pessoa, quando está tudo bem, já busca especialização. A próxima pergunta é MBA em marketing. Eu acho que conhecer marketing ajuda pra caramba, ajuda muito, principalmente se você é empresário, ou então se você é gestor comercial. Eu particularmente nunca fiz MBA em marketing, mas eu entendo de marketing. Eu acredito também que não precisa fazer MBA. Hoje em dia, com marketing digital, tem vários cursos muito bons aí. Qualquer pessoa pode fazer e pode aprender como fazer marketing, o conceito, anúncio, atração, público-alvo ou persona, publicar conteúdo, conversar ali com o seu público-alvo, fazer uma oferta, converter. Isso tudo você consegue aprender sem precisar fazer um MBA. Agora, se você quer fazer um MBA, tudo bem, você pode fazer. O único problema do MBA é que, primeiro, demora mais, é mais caro, e quando você faz um curso online, você tem um resultado muito mais rápido. Agora, o conhecimento em marketing versus o conhecimento do profissional dentro da área comercial. É necessário? Normalmente, não. Agora, é bom? É muito bom. Eu aconselho. Porque quanto mais conhecimento você tem sobre marketing, sobre como mostrar do seu produto, como apresentar, como criar desejo, conversar com o público-alvo, pensar nas dores, nas aspirações do seu público-alvo. Quanto maior conhecimento você tem, mais resultado você vai ter. Seja conversando ali na sala de reunião com o seu cliente, e seja criando estratégias para você vender mais, criando um e-mail, uma copy. Copy, quem não sabe, vem de copyright, que é um texto persuasivo, que é você escrever um texto e o seu cliente leia e fala, nossa, isso aqui é para mim, adorei isso aqui. E aí o cliente toma a ação que você gostaria que tomasse. Quanto mais você entende de marketing, mais isso vai te ajudar a alavancar os resultados do seu trabalho. E outro ponto também é que, se você é empreendedor, você toca uma empresa ou é responsável pela área comercial de uma empresa, aí eu acredito que é mandatório. Por quê? Uma coisa é você estar no dia a dia ali operando vendas, sabe? Fazendo a equipe performar, conversando lá com os gerentes de conta, vendo como é que estão as contas, batendo pipeline, todas as oportunidades com os clientes, perguntando como é que estão os andamentos, fazendo o famoso follow-up, que é o acompanhamento das oportunidades, fazendo o pessoal não desmotivar, botando o pessoal mesmo para acelerar. Isso é ali o dia a dia, falando, olha, e aí, quando é que você vai no cliente? Quando é que marcou a próxima reunião? Que dia que você vai apresentar isso? Que dia que apresenta a proposta? Quando que ele vai fechar? Isso é algo que é necessário para o gestor da área comercial. Quando o gestor conhece também de marketing, fica muito mais poderoso, como se ele tivesse mais ferramentas para ele poder fazer com que o resultado venha para a empresa. Uma coisa é você buscar o seu resultado só com o seu time de campo, só com as pessoas que falam com o cliente. Outra coisa é você buscar com o time de campo e também criando estratégias para você comunicar sobre um produto seu
um serviço, uma solução sua. É muito poderosa quando você cria estratégias, por exemplo, de webinário. Você envia convites persuasivos falando para o cliente o que ele ganha se ele participar de uma aula que vai acontecer na terça-feira, 9 horas da manhã, por exemplo. E aí o cliente se interessa em participar da aula. Só que não é só isso. Primeiro, o cliente participar da aula e depois você apresentar uma aula que mostre a oportunidade para o cliente. Ensine a ele algo novo e que no final da aula você faça uma chamada para ação. É você chamar o cliente para ele executar a ação que você gostaria que ele executasse. Então, por exemplo, você quer explorar uma solução nova, uma solução que sua empresa vende muito bem, você pode marcar uma aula, você apresenta essa aula lá, manda para todos os clientes, apresenta a aula e no final você fala, olha, então se você quer ter isso na sua empresa, a gente pode fazer um assessment gratuito. Entre em contato com o seu gerente de conta. Se você não tem gerente de conta nenhum, entre em contato com esse e-mail que a gente faz uma visita para fazer um assessment dessa solução na sua empresa de forma gratuita, sem custo. Isso é uma chamada para ação. E quando o gestor ele conhece tanto de marketing quanto ali do dia a dia, ele consegue aliar e criar esse tipo de estratégia para que alavanque as vendas. A grande diferença de trabalhar na área comercial para trabalhar na área técnica é que o técnico, se ele ficar parado ali no computador dele de segunda a sexta-feira, as coisas vão acontecer. Vai chegar para ele uma solicitação, um chamado, alguém vai pedir alguma coisa para ele fazer. E ele vai lá e vai pegar e vai atender. Agora, uma pessoa da área de vendas ficar parada de segunda a sexta-feira, nada acontece. Porque vendas trabalha com criação. Então ele precisa criar iniciativas para que as coisas aconteçam. Ele é que starta as coisas. Então por isso que ele tem ideia de fazer café da manhã, webinário, marcar almoço com o cliente. Então ele precisa estar sempre estimulando para que algo aconteça. A próxima pergunta é: como iniciar na área de vendas? Muita gente quer mesmo iniciar na área de vendas, pensa assim, mas como é que eu faço? Por exemplo, eu quando entrei, dei sorte, foi por indicação, e se não fosse essa pessoa que me indicou, provavelmente não sei se eu teria conseguido entrar na área de vendas. Eu não sei qual que seria a minha história. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acredito que se eu fosse voltar no tempo, eu teria aprendido primeiro o processo de vendas. Eu ia pesquisar na internet sobre a área comercial de TI. Primeiro eu ia aprender a falar os jargões, as siglas, o linguajar dessa área. Depois eu ia aprender como que funciona a área, quais são as tarefas que as pessoas precisam cumprir, qual é a função de cada pessoa e como a pessoa consegue fazer para exercer aquele papel. Na prática, o que acontece é que a grande maioria das pessoas, elas entram por indicação. Essa é a verdade. Eu vou dividir duas áreas dentro da área comercial. A área de pré-vendas, que é uma área mais técnica, e a área de gerente de compra. Vou começar pela pré-vendas. As indicações funcionam da seguinte maneira. O cara, ele é um técnico muito bom. Muitas das vezes ele é um consultor que já está acostumado a visitar cliente e a executar os projetos. E ele lida bem com o cliente, ele sabe explicar, e ele executa o projeto, e o cliente fica sempre satisfeito quando aquela pessoa faz os projetos. E aí, o vendedor precisa sempre de alguém com conhecimento mais técnico para visitar os clientes junto com esse especialista, para que o especialista possa explicar os detalhes da solução e matar as objeções da parte técnica do cliente. Muitas das vezes, as empresas, elas olham o seguinte: do meu time de consultoria, quem é que tem bastante conhecimento e quem é que lida bem com o cliente? Aí é o fulano? Então vou indicar esse fulano para entrar na área comercial. E aí a pessoa recebe uma oportunidade e ela ingressa na área comercial para poder trabalhar. Então, a pergunta é: como iniciar na área de vendas? Muita gente inicia por indicação. O único problema disso é que, cara, se você for uma pessoa mais fechada, ou se você é uma pessoa que simplesmente fala, não, eu sou assim, eu não gosto nem de puxar saco de ninguém, esse tipo de pessoa fica muito difícil ficar à mercê de indicação, sabe? Porque a pessoa é mais ela não fica sorrindo para todo mundo, nem conversando para todo mundo. E eu acho isso injusto ser só por indicação, porque tem pessoas fantásticas que têm esse tipo de personalidade e as chances para essa pessoa fica mais difícil. Então, existe uma maneira dessa pessoa não precisar de depender de terceiro
para determinar o futuro dela ou para ela ganhar uma oportunidade de futuro. Qual que seria? Aquilo que eu falei no início, estudar primeiro sobre a área comercial, aprender os jargões e aprender a função e a tarefa de cada pessoa. Se possível, compra livros. Tem um livro que eu sempre recomendo, muito bom, chama A Bíblia de Vendas. Tem a revista Venda Mais e começa a ler mais sobre esse assunto. Sabe, tem palestra aqui no meu canal de introdução da área comercial, onde eu apresento lá todos os jargões. Depois só vim aqui no canal aqui do YouTube e assistir essa palestra e começa a se inteirar. Outra coisa que você pode fazer também é conversar. Às vezes você é mais na sua, mas tem uma pessoa da área comercial que você tem abertura. Cara, conversa com essa pessoa. Pergunta para ela como é que funciona, quais são os jargões, como que ela aprendeu e como que você pode aprender. E aí, depois que você tem esse conhecimento, o que eu aconselho é aplicar para a área. E aplicar pode, assim, não precisa ser o sentido formal da palavra. Chegar, não, vou esperar o RH publicar uma vaga e que eu vou chegar e vou aplicar. Não é isso. Pode ser assim, mas não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando primeiro, deixe ciente que você tem um interesse de migrar para essa área. Demonstre para o gestor da área comercial que você entende sobre processo de vendas, principalmente sobre o funil de vendas, as etapas. Você sabe quais são as etapas para vender para o cliente ou que o time comercial segue para poder vender para o cliente e que você já conhece os jargões. Olha, só isso já é o suficiente, porque pela minha experiência dentro da área comercial há muita carência de bons profissionais. Então, se você tem conhecimento técnico razoável e você aprende como vender, como se comportar, o funil de vendas e o processo de vendas, você não precisa nem saber executar, mas você só precisa saber o que é e o que tem que fazer em cada etapa. Cara, é só você sentar, ter uma conversa com o gestor da área comercial, demonstrar na conversa que você entende isso. Assim que abrir uma oportunidade, eu garanto que você vai ser o primeiro, porque o comum da pessoa iniciar é ela iniciar crua e se virar. E dentro da área comercial é totalmente diferente o clima. As pessoas não param para poder ajudar, não tem, quando você ingressa, não tem um manualzinho ou uma cartilha dizendo, olha, lead é isso aqui, forecast é isso aqui, pipeline é isso aqui, na proposta precisa ter isso, margem é assim que a gente monta. Isso não existe. Então, quanto mais conhecimento você já tiver, cara, mais rápido vai ser sua ambientação. Em média, uma ambientação na área comercial, para um pré-venda que vem cru, cara, isso dura pelo menos aí 3 a 6 meses. Agora, se você já tem conhecimento, é capaz de você fazer a ambientação em uma semana. E isso é um diferencial enorme. É assim que, para poder iniciar, quem é um profissional que tem um perfil mais técnico. Profissional que quer ir para gerente de contas. Normalmente, ou ele vem do mercado já com a experiência de gerente de contas, ou então ela trabalhou já como, sei lá, gerente de serviços. Ele já trabalhou em alguma empresa de TI e ele atendia já um cliente de alguma forma. Nem que ele atendesse só olhando os serviços do cliente. Muitas das vezes, quando abre uma vaga para gerente de contas júnior, vamos dizer assim, a empresa fala assim, não vou pegar do mercado não, vou contratar ele. Então, isso daí é muito comum. Ele entra também como gerente de contas ali e vai aprendendo também. Muitas das vezes levam 3, 6 meses e até mais para ele poder aprender, mas dão um cliente que já demanda muito, toda hora está pedindo serviço, proposta, e aí colocam esse cliente para ele atender, que ele só precisa só tocar o cliente, sabe? Só falar e responder no prazo, e só precisa é como se fosse um fogo, que ele só precisa ir jogando lenha assim para não deixar o fogo apagar. É muito comum também ter vendedor de outra área, por exemplo, o cara, ele já trabalhou como gerente de contas de uma empresa de engenharia ou de um outro mercado qualquer, e aí ele vê uma entrevista de emprego, ele aplica, se candidata ali para uma vaga, ou então até recebe mesmo uma oportunidade para ingressar e trabalhar como gerente de contas de uma empresa de TI, e quando ele começa, ele tem que se virar, ele vai ter que aprender tudo sobre tecnologia, e muitas das vezes ele está cru, ele não entende sobre tecnologia, não entende firewall, sobre segurança, sobre nuvem, sobre desenvolvimento. Isso daí é uma das coisas mais comuns no mercado. Entrar um gerente de conta que veio de outro mercado e aí ele fica perdido e ele precisa sempre ter um técnico ali do lado.
E muitas das vezes acontecem problemas porque o gerente de contas tem a visão, não entende nada ali da parte técnica, acaba fazendo uma porrada de coisa errada e depois a pessoa que tem um conhecimento técnico tem que ir lá, tem que consertar e fica uma briga, né? O técnico fala uma coisa, o gerente de conta outra, até esse negócio acertar e o gerente de conta ter mais conhecimento ali para ele tocar mesmo a situação e o trabalho. Então é muito comum que isso aconteça. E agora existe também outras áreas dentro da área comercial, por exemplo. Existe a área de gerente de produto, gerente de canais, BDM, né? Então, gerente de parceiros, essas áreas normalmente são ocupadas por profissionais que já têm experiência na área comercial e aí acabam se candidatando para essa vaga. Mas na maioria das vezes a pessoa já tem alguma experiência, ele já foi gerente de contas, já foi pré-vendas, ele já trabalhou ali na área comercial, seja de alguma forma, e aí recebeu uma oportunidade para tocar ali nessa área. Então, mas as duas áreas de entrada eu diria que seriam pré-vendas e gerente de contas. E aí a próxima pergunta é assim, qual seria o caminho menos doloroso para se começar na área comercial de TI e quais indicações que poderiam ser endereçadas para amenizar essa jornada? É mais ou menos uma recapitulação do que eu falei. O caminho menos doloroso é você estar na função ali, técnica ou na área que você atua, e você, sem sair dessa área, é você começar a aprender sobre vendas. Aprender os jargões, aprender sobre o processo de vendas, como funciona cada etapa, quais são os papéis e as tarefas de cada um, como que o gestor da área comercial cobra os funcionários, sabe, cobra o gerente de conta, cobra o pré-venda, o que essas pessoas precisam entregar. Quando você conhece isso e você conhece principalmente os jargões, aí sim você já sabe como aquela área opera. Depois disso, se você só conhecer o processo, fica muito mais fácil. E aí sim você demonstra que você conhece o processo. Quando tiver uma oportunidade, você aplica ali para o gestor da área comercial, demonstra que você tem interesse e demonstra que você já conhece daquele assunto ali. Se você tiver conhecimento técnico e tiver conhecimento sobre como funciona o dia a dia da área comercial, cara, você está muito na frente de todas as outras pessoas e as chances são que você vai ser o selecionado para essa vaga, mesmo sem ter executado no processo, sem ter experiência em executar. Mas só a experiência em saber como funciona, cara, já é 80%. Hoje em dia é assim. E aí a próxima pergunta que eu recebi foi: eu gostaria de uma oportunidade para iniciar na área comercial de TI. Quando eu escuto isso, eu tenho que ver da onde que a pessoa está vindo. Então, primeiro, a oportunidade, se você não é técnico, você trabalha na área comercial, de repente de uma outra indústria, cara, a primeira coisa que eu te aconselho é aprenda sobre alguma solução de TI, tecnicamente. Aprende sobre nuvem, aprende, sei lá, sobre segurança, sobre banco de dados, sobre desenvolvimento. Obviamente você não precisa virar um desenvolvedor, mas você precisa saber do que se trata, quais são as tecnologias, qual a diferença entre uma tecnologia e outra, e depois aplica. Então, se você vai aplicar para uma empresa que vende, por exemplo, serviço de nuvem, a Amazon, por exemplo, eu recomendo que você primeiro aprende o básico sobre serviço de nuvem. O que é o serviço de nuvem, quem são os concorrentes, o que dá para fazer, o que é um cenário. Então, aprende o básico. Você fala, olha, tenho experiência, eu já sou gerente de contas já há tantos anos e eu tenho conhecimento também sobre soluções de nuvem e eu estou aplicando aqui para a sua empresa para ter uma oportunidade de gerente de contas. Agora, se você é da área técnica, é o que eu acabei de falar. Aprenda primeiro sobre área comercial, aprenda os jargões, aprenda como funciona o processo e o funil de vendas, e aí depois você demonstra que você tem interesse e aplica. Próximo obstáculo: meu chefe não reconhece o meu trabalho e fala que eu sou muito novo para ganhar mais. Quando eu leio um negócio desse, a primeira coisa que me vem na cabeça é: qual é a sua entrega? Porque eu não acredito nessa questão de sou muito novo ou não sou. Para o chefe falar isso, sinal que assim, se ele perder você, não vai fazer tanta diferença. Se ele fala assim, não, você é muito novo para ganhar mais, a primeira coisa que eu penso é, eu descarto a palavra novo, na boa, você está ganhando o que você merece. Eu entendo isso. Eu escuto o meu chefe falando isso para mim, olha, você está ganhando quanto você merece aqui na empresa. Para você aumentar o seu ganho, crescer na carreira, você tem que trazer mais resultado. A melhor maneira de você ganhar mais é você gerando mais resultado. Eu também não sei em que área você trabalha, se você já trabalha com vendas ou não.
Então, se você trabalha já com vendas, é aumentar o número de oportunidades que você tem. Às vezes você visita, sei lá, durante 1, 2 meses, vários clientes, e desses clientes surgem 10 oportunidades que você está trabalhando. Primeiro você conseguir, em vez de 10 oportunidades a cada 2 meses, conseguir 20. E isso é criado. Lembra que eu falei anteriormente que você pode conversar com uma pessoa, ensinar algo para ela e fazer com que aquela pessoa veja que aquilo vai ser bom para ela e ela tenha interesse? Isso pode ser criado. Você não precisa que demandem de você. Passa a criar mais oportunidades e à medida que você dominar mais o processo de vendas, naturalmente você vai fechar mais vendas. E à medida que você fecha mais vendas, cara, a empresa começa a te reconhecer como uma pessoa importante. Toda hora você está trazendo negócio e você está trazendo faturamento. É como se você fosse uma fonte de renda que puxasse o dinheiro para dentro da empresa. E quanto mais você fizer isso de forma sozinho, independente, cara, melhor para sua carreira. E quando eu falo sozinho, independente, eu quero dizer o seguinte, cara, não precisava ficar falando, ô meu diretor, vamos lá comigo visitar o cliente, ô diretor, ó, já chamei o técnico aqui para ele visitar, só que ele falou que está ocupado, pô, não consigo. Isso não é independência. Independência é o seguinte, é você marcar com o seu cliente, marca um café, ou então vai lá, faz a apresentação, fala o que você tem que falar. Se o técnico não pode vir, cara, faz com ele por Skype, vai você presencialmente, fala só, faz só uma apresentação para mim aqui, faz as coisas acontecerem, sem depender muito de outras pessoas. E aí, acontecem duas coisas mágicas. Primeiro, a empresa começa a te valorizar porque ela começa a perceber que você é uma fonte de renda e traz receita e a sua confiança sobe muito. E quando você tem uma confiança elevada, isso é muito bom para todas as áreas da sua vida. E aí você começa a perceber que você tem opções na carreira. Quando eu vou comprar meu celular, quando eu fui comprar esse celular aqui, eu cheguei na loja, na Apple, e olhei. E aí peguei esse celular e falei, pô, cara, legal. Vi essa cor aqui, pretinha, e tinha outras cores. Eu pude escolher. Eu olhei e falei, não, quero esse preto aqui. E por que na vida a gente sempre pode escolher as coisas que estão disponíveis aí pra gente comprar e muitas das vezes no nosso emprego ou na nossa carreira, a gente só trabalha com aquilo que está disponível para a gente. A confiança vai fazer você abrir os olhos para você ver que você tem opções. A partir do momento que você tem a habilidade sozinha de visitar cliente, criar um negócio, fazer com que o cliente queira comprar de você, cara, que empresa que não gostaria de ter um profissional assim? Vai ficar mais fácil você escolher onde você quer trabalhar. Você pode vislumbrar em trabalhar em empresas maiores, em outras empresas que pagam outros salários, outras comissões, tickets mais altos. Para você trabalhar em uma multinacional, você vai precisar falar inglês fluente. Não sei a sua situação, se você já fala inglês ou não, mas você pode aprender também a falar inglês. E outra opção também que você tem é empreender. Você pode simplesmente começar um negócio com os clientes. O que seria isso? Você começa o seu negócio já fazendo venda e se você tem conhecimento da área técnica, você faz a venda, você já define com o cliente como que vai ser o projeto, como que vai ser as entregas e você pode simplesmente voltar e contratar um amigo seu ou algum conhecido seu ou o seu primeiro funcionário com dinheiro da venda desse primeiro projeto. E aí você começa a empreender. Então, você não está só com as opções que surgem para você. Você começa a ter as opções que você quer escolher. Então, essa é uma maneira para você ser mais valorizado. Agora, se você é só da área técnica, você não trabalha na área comercial, não, meu chefe não quer me pagar mais e ele bem que podia me passar para a área de vendas para aumentar o meu salário, cara, ninguém faz favor. Ninguém faz favor só porque você quer ou porque você já é antigo de casa ou qualquer motivo. Então, tem que partir de você. Demonstre que você tem essa ambição, demonstre que você fez seu dever de casa, você estudou, correu atrás, você tem o conhecimento, embora você não tenha vivência na prática, mas você já tem conhecimento e você está pronto para começar a exercer aquela função. E aí sim, você criou essa oportunidade. Tem que pensar como protagonista. O que isso significa? Significa que nós somos os responsáveis por criar o nosso futuro, o nosso destino. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente está se preparando para o futuro. Se eu faço um curso de inglês hoje,
é porque eu estou me preparando para ter uma oportunidade lá na frente que eu precise falar inglês. Se eu faço um treinamento hoje de vendas ou de especificação técnica, é porque lá no futuro, quando precisar, alguém fala, olha, preciso de alguém que conheça isso. Eu já estou preparado, eu já conheço. Tudo na vida é assim. Quando você tem um mindset de protagonista, as coisas simplesmente passam a acontecer na sua vida. Porque você se programa hoje para ter resultado lá na frente. É a famosa lei da plantia e colheita. Então você vai plantar para você colher lá na frente. E o último obstáculo que eu recebi foi assim: creio que além da minha timidez, é a insegurança de não dar conta do recado, mesmo sabendo que eu sou totalmente capaz. Como que se mata a timidez? A timidez, na verdade, é a insegurança de você estar em uma situação, por exemplo, com outras pessoas, e você agir de uma forma que você não tem certeza se você agiu corretamente ou não. Imagina, quando você está numa sala com outras pessoas te observando, não é natural, não acontece se eu fizer uma atitude assim, ou fizer uma piada. Não é natural que uma pessoa dê um feedback instantâneo, fala, ó, não gostei disso. Ainda mais se for uma situação extremamente formal, uma situação que eu acabei de conhecer as pessoas. Feedback não existe. E a insegurança tá quando a gente toma ações, ou a gente faz as coisas, e a gente não sabe o que o outro está julgando. E isso é o causador da insegurança. E como que dá para você se livrar da insegurança? É muito simples, eu vou comentar como que eu faço. É uma técnica que eu usei para mim e que funciona muito bem, que é, segura essa, você precisa saber como se comportar em cada situação. Imagina que nunca fui em um jantar de gala, um jantar elegante, com vários talheres de um lado, vários talheres de outro, tipos diferentes para você comer a comida. E aí eu recebo um convite para participar de um jantar de gala. Na hora eu vou estar inseguro, porque eu não sei como se comportar ali. Eu não sei qual é o procedimento, eu não sei qual é o primeiro talher que eu tenho que usar, eu não sei como que eu tenho que apoiar os braços, como que eu vou falar, sabe? Eu não sei como me portar ali naquela situação. E isso é o causador da insegurança. Porém, eu poderia passar muito bem nessa situação se antes eu receber o convite e eu falo, olha, beleza, então deixa eu ver aqui se existe algum curso de etiqueta. E aí eu vejo na internet e contrato lá um especialista em etiqueta, marco com ele uma consultoria e ele fala o seguinte, olha, o seu jantar é daqui a 2 semanas, mas vamos simular aqui. Eles vão colocar um prato e ele começa a me contar o que vai acontecer. Vai colocar um prato, depois vai entrar a entrada, depois a segunda entrada, depois o prato principal, depois sobremesa, depois o vinho, servir água. E ele me conta tudo o que pode acontecer. E a partir do momento que eu tenho informação e conhecimento do que eu tenho que fazer quando as coisas estiverem acontecendo, eu vou me sentir completamente seguro. É assim que funciona. Quando eu comecei na área comercial, eu ia para as primeiras reuniões, aconteciam 2 coisas. Ou eu ficava mudo, entrava mudo e saía calado, ou eu abria a boca e puxava a conversa para o lado técnico da coisa, para poder mostrar que eu tinha conhecimento e para poder mostrar que eu estava falando, que eu era útil ali, sabe? Porque eu também não queria perder meu emprego e não queria ficar por baixo. Era muito comum eu puxar a conversa para o lado técnico e às vezes entrava mudo, saía calado e eu me sentia mal. E por que eu ficava mudo e calado? Porque eu não sabia o que falar. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu já sei como é que funciona. É como se fosse uma peça de teatro, onde tem o ato 1, o ato 2, o ato 3, 4, 5, 6 e 7. Então, em cada ato acontecem algumas coisas. E cada ato tem um resultado, tem algo que precisa acontecer ali para acabar. É o famoso processo de vendas ou funil de vendas. Quando você entende o que vai acontecer e qual é o resultado que você precisa tirar daquela interação com o cliente, você se sente muito mais confortável. Imagina uma interação que a única coisa que você precisa é marcar visita. Você está num coquetel ou está num evento, você viu um cliente, ou um possível cliente, e você sabe o seguinte, que ali, nesse ato, nessa interação, a única coisa que você precisa é fazer com que o cliente queira te receber. Um dia, com hora marcada, dia marcado, para você visitar o cliente, sentar lá e aí você apresentar a sua solução, sua empresa, você fazer uma apresentação para ele ali, com uma agenda certa.
Se você sabe que o seu objetivo é isso, fica muito mais fácil você ter segurança. Por quê? Porque na hora que você está ali no evento, no coquetel ou na situação, né? E aí você vai falar com o cliente e você não vai levar a conversa para você ficar explicando tecnicamente. Ah, não, mas a minha empresa faz isso, eu tenho essa solução aqui. Não, eu já tenho a nuvem tal, o firewall que o trabalho é esse. A gente faz desenvolvimento de RP para... Não, se o seu objetivo é marcar a visita, o que você vai falar? Você vai falar, oi, tudo bem, você trabalha com o quê? E deixa o cliente falar, como é que ela é na sua empresa? Poxa, interessante, a minha empresa fornece isso, isso e isso. Cara, seria bom a gente marcar um horário, sentar, até mesmo pra gente falar mais sobre isso, te apresentar melhor os detalhes, até falar de outros clientes que a gente atende. Então, você leva a conversa para fechar ali uma agenda de visita, sabe? Então, você não fica tomando o tempo do seu cliente, nem falando demais, nem falando coisas erradas. Então, a partir do momento que você sabe o que falar em cada interação, isso te traz muita segurança. Segurança é sim o fator decisivo, porque creio que a minha timidez é a insegurança de não dar conta do recado. E quando você sabe o que você precisa fazer em cada etapa desse processo de vendas, você se sente seguro para abrir a boca e falar aquilo que você tem que falar. Então, basicamente, por isso que várias pessoas se sentem inseguras e essa é a melhor forma de você ter mais segurança. Saiba como se comportar ali no ato. Essa daqui foi a Power Class voltada para carreira. Deixa aqui embaixo no YouTube um comentário do assunto que você quer. Venha na próxima Power Class. Eu vou ler todos os comentários e vou escolher também algum assunto aqui que esteja aqui no comentário para poder fazer uma outra Power Class, mergulhar a fundo sobre um assunto. E lembrando que o meu objetivo aqui é colaborar o máximo com você. Eu vou falar tudo aqui sem filtro. Se tiver perguntas também, deixa nesse comentário aqui do YouTube para poder te responder, fazer cada vez conteúdo melhor que possa te ajudar e impactar aí na sua carreira profissional. Bom, eu sou o Ronald Perrini e essa foi mais uma Power Class. Boas vendas!